inglês, porque eu sou italiana. Às vezes é muito bom falar italiano e português ao mesmo tempo, mas eu vou falar inglês. É um prazer que estamos apresentando o projeto, a instalação, para todos verem a instalação, e vou só levar 2 minutos a apresentá-los. Estaremos lá. E se tiverem perguntas ou quiserem saber mais, vá ao saguão. Estaremos lá até o dia 28. Temos mais 2 dias depois do congresso para que aproveitem a estalão. É uma ação global que ocorre em várias cidades do mundo, como Roma, Montreal, Toronto, Istambul, Cairo, no Egito, e em breve também Yale e Hong Kong. Mas devo dizer que aqui em São Paulo que temos a experiência mais avançada. O que verão na instalação é o Museu da Cidade em tempo real. Verão uma São Paulo diferente em tempo real. E exatamente verão e visualizar e mesmo ouvir, porque há sons generadores. É a conversa em tempo real dos cidadãos de São Paulo que estão falando neste exato instante. Então, é uma nova vista de São Paulo, uma São Paulo que ainda nunca viram. Também quero agradecer a algumas pessoas que nos ajudaram muito com esse projeto. A primeira é o Fábio Joxinger, ou algo, não sei se a pronúncia é bem essa, da Universidade Metodista, que é o parceiro de pesquisa do projeto. E também Bruna Rondani, que nos convidou há alguns meses para a Semana da Inovação, e todas as pessoas do SESC que possibilitaram essa exposição, e o produtor brasileiro da instalação, não sei se estão aqui, mas são Felipe e Daniel Gonçalves e Calabrio Porini. E acho que o Fábio vai dizer algo sobre essa parceria. A todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês no SESC, parceiro de outras aventuras digitais aí em outros momentos. E é um prazer também estar com o projeto Ecossistemas Humanos, que foi desenvolvido pela Oriana e o Salvatore Iaconesi, lá da artistas, pesquisadores e outras coisas mais italianos. E a ideia é justamente, junto com a Metodista, termos um capítulo Brasil do projeto. Para vocês entenderem, lá no que vocês verão ali no átrio, está sendo mapeado qualquer tipo de conversa na cidade de São Paulo, e somente aquelas que são mais intensas que aparecem. Por exemplo, se mandar um tweet só, não vai aparecer, são aquelas que estão mais relevantes. E mapeado não por palavras-chave, mas por técnicas de análise de linguagem natural, né, natural language analysis. E o que é interessante do projeto é que, junto com a Metodista, a ferramenta ela fica aberta para as pessoas utilizarem e fazerem suas pesquisas e gerarem dados que podem ser úteis à sociedade. Então, por exemplo, se a gente quisesse ver o que está sendo discutido e como está sendo discutido sobre eleição, ou sobre o evento aqui, a gente tem como fazer o afunilamento dessas pesquisas e gerar as informações necessárias em tempo real. Então, por exemplo, se a gente quisesse ver o que está sendo conversado sobre o Encontro Internacional de Cultura e Tecnologias Digitais nesse momento, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, as principais mídias sociais, né, tudo isso seria possível. Então, a ideia do projeto é essa, né? De alguma maneira, a instalação aqui é o lançamento do capítulo Brasil também,
E, se vocês quiserem mais informações, como participar, como colaborar, pode entrar em contato. Tem tanto a página do projeto Human Ecosystems no Facebook. Se vocês procurarem os nossos nomes lá, com certeza vai trombar no Facebook, LinkedIn, Twitter e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Não sei se quer... I forgot to say that there is a 2 days workshop on the 25 and 26. Will be 5 e 26, workshop de 2 dias. Ainda há alguns lugares para, se quiserem participar do workshop ou da oficina. Vamos falar da tecnologia, como funciona. Há muitos detalhes e não é momento para falar sobre isso, mas temos 12 horas para fazer isso. E o objetivo do workshop é criar cenários sobre como usar esta tecnologia e metodologia que o Fábio mencionou para a cidade de São Paulo. Em qualquer cidade. Que cidade podemos imaginar para São Paulo? Isso seriam as nossas 12 horas juntas nos próximos dias. 25 vagas, tá? There's only room for 25. Só tem 25 vagas. Seguimos com a programação do Encontro Internacional Cultura e Tecnologias Digitais, os novos desafios da gestão cultural. Para compor a mesa, convidamos ao palco o senhor Jérôme Delorme, diretor-geral da Gaieté Lyrique de Paris, e o senhor Marcos Bastos, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para fazer a mediação, chamamos Gilberto Pascoal, assessor da Superintendência da Comunicação Social do SESC em São Paulo. Boa tarde. Bom, a gente começa essa mesa com a fala do Jérôme Delorme, que é o diretor-geral do Centro Cultural Gaieté Lyrique, em Paris. Ele é antigo diretor do Luxem National de Valença e do Centro de Arte Ferme de Boisson, e foi igualmente diretor do Instituto Franco-Japonês de Kansai e da Vila Kujoyama, em Kyoto, e a Dido Cultural em Bilbao. Uma experiência bastante internacional. Então, agora a gente tem a fala do Jérôme sobre a experiência dele no Gaieté Lyrique, intitulada Lugar Cidadão, Lugar Cultural, Lugar Criativo. Bom dia a todos. Eu peço desculpas por falar em francês, mas eu acho que a tradução será perfeita e eu agradeço também o SESC pelo seu convite. E tanto para mim quanto para muitos franceses, o SESC é uma experiência e uma instituição excepcional, única no mundo. Então, eu gostaria de dizer que, visto de longe e de perto, é algo de excepcional. Eu vou falar para vocês a respeito da Gaieté Lyrique, que foi fundada em Paris há 3 anos e é algo muito recente. E o desafio era o de criar um lugar cultural no centro da cidade, um centro cultural interessado pela cultura digital na era digital. Então, é importante ouvir coisas, ver coisas. Então, para que possamos entrar um pouco nesse ambiente, eu vou mostrar para vocês um clipe que dará, então, uma ideia do que vemos e ouvimos na Gaieté Lyrique.
Então, isso é a Gaîté Lyrique. É um imóvel no centro de Paris, do século XIX, de Jacques Offenbach. Era um lugar de operetas. E, então, então já era bastante popular, mas é um gênero que hoje não existe mais. Não existem mais operetas na Gaîté Lyrique, ainda que... Então, existe uma parte que é conservada no imóvel histórico do século XIX e toda a parte de trás é do século XXI. Então, quando a gente passa pela porta, a gente salta um século. E é um projeto, é um imóvel bastante excepcional por 3 motivos. Primeiro, porque o seu modelo econômico e jurídico, o modelo de gestão desse local cultural é muito particular, principalmente no contexto francês, porque na França a cultura é amplamente financiada e organizada pelo poder público, e nesse caso é realmente uma parceria entre o público e o privado. O imóvel pertence à cidade de Paris e a iniciativa veio da cidade que quis um projeto cultural dedicado às culturas digitais e que isso então fosse confiado a uma empresa particular. E isso é uma situação econômica muito especial em que a cidade traz 50% do orçamento para a realização de missões do serviço público e 50% do orçamento tem que ser encontrado por nós mesmos, quer dizer, por parcerias e coproduções / boutique. Então, com tudo isso, a gente consegue financiamentos. Então, é algo bastante original, é o único lugar na França que é administrado desse modo, com 3 acionistas privados, e a cidade e o poder público não estão nas instâncias da sociedade privada. Existe um contrato entre a sociedade privada e a cidade de Paris. Então, a segunda coisa é que esse imóvel é verdadeiramente excepcional, porque ele está cheio de tecnologia, mas felizmente não uma tecnologia cutting edge, mas é estável e é tudo que é última tecnologia nós temos através de parcerias segundo os projetos. É um imóvel onde há muita coisa, espaços para exposições, auditório, 2 salas imersíveis onde podemos fazer projeções em 360 graus. Eu vou falar depois de um outro espaço, um espaço de videogames e uma espécie de estúdio de rádio e televisão permanentes. Nós temos uma grande sala de concertos, um bar, boutiques, um espaço de produção dos artistas, multimídia, onde se pode fazer pós-produção também, audiovisual. Também temos um estúdio de música e no alto temos 40 pequenas empresas, startup, que estão no domínio da criação, da inovação e da mídia, que também estão localizadas aqui e tudo isso produz um ecossistema e isso me leva a falar do terceiro item, que faz com que sejamos uma experiência particular. Eu penso que aqui, como em todos os lugares do mundo e muito na França, os domínios culturais e artísticos são enclausurados. Nós falamos em silos, quer dizer, é algo de muito vertical, com uma abordagem muito tradicional e acadêmica da cultura, enquanto que o paradigma numérico digital traz essa possibilidade de falar de coisas que não podemos nem nomear hoje, já que o digital traz outras modalidades. E é por isso que eu gosto de dizer que a Gaîté Lyrique é um local hipertexto, onde trabalhamos com muitas coisas, muitos elementos, pessoas, especialidades diferentes, e ali onde nossa inteligência deveria estar é em fazer a ligação entre as coisas. Não é cada coisa que é importante, mas a relação entre elas. Então, existe
uma referência também, que é questionar as hierarquias e os poderes instituídos. Ora, a cultura deve sempre fazer eco, deve inovar, e eu acho que o digital permite isso. Então, para ilustrar tudo isso, eu mostro algumas imagens. Essa é uma pequena sala de imersão, onde fazemos multimídia, exposições, temos espaços de ateliê, e eu vou também falar um pouco sobre exposições. Então vocês veem, a Gaieté Lyrique foi concebida e é percebida pelas pessoas como um local do digital. A primeira exposição foi sobre o skate e nada digital, mas era importante mostrar o que é importante na sociedade de hoje são os usos, de que modo as culturas, modos de vida, modos de criar que são diferentes, são geradas em torno da cultura do skate. A arquitetura, o design, a moda, a relação com as marcas, tudo isso está ligada a essa forma pouco digital, que é a prancha de madeira. E havia também uma exposição, havia espaço para os skatistas, e construímos uma sala da Casa do Futuro, que para nós é importante propor experiências reais para o público e não alguma coisa que se olha à distância, que se vê à distância. Nós vamos olhar rapidamente esse pequeno clipe, depois eu explico. Will have some sort of influence on your happiness. You know, this chair will have, the shoes I'm wearing, the kind of shaver I use. I mean, it's endless. Negative things have an easier way to go through our brain, a faster way and an easier way than positive things, which leads to something that's in psychology called a negativity bias. I don't think that anybody actually will become happier just from looking at an exhibition for an hour or two, in the same way that if you look at a gym for an hour or two, you also won't become skinnier. You would have to do the exercises yourself, but I would hope that some visitors might find my experience compelling enough that they might try one of the larger strategies out themselves. Nessa exposição havia muita coisa digital e interativa, mas muita coisa não digital e muita coisa escrita à mão. E o importante é o uso que se faz. E esse é um artista exemplar para nós, porque ele vem da cultura pop, mas é um grande artista. E a Gaieté Lyrique tem essa posição que quebra as fronteiras entre o alto e o baixo, entre as hierarquias de que eu falei agora há pouco, em termos de silos. Nós nos interessamos muito também pelos domínios que cruzam as tecnologias tradicionais e as tecnologias de ponta. Por exemplo, esse projeto, Motion Factor, apresentou o trabalho de 15 diretores do mundo inteiro, com tipos de realização tradicional, com instrumentos muito sofisticados. E essa aqui é uma criação. Nós temos muitos jovens artistas aqui que queriam misturar os gêneros e as técnicas. E a Gaieté Lyrique são concertos também. Vou passar rapidamente por essa imagem. Os arquivos são pesados.
Esse era o músico americano Carl Cragen, e aqui vocês podem ver como utilizamos nossos espaços com essa imersão possível. E isso mostra também que o instrumento, a ferramenta é importante, porque graças a elas podemos realizar projetos híbridos que permitem o cruzamento de artistas visuais, plásticos com músicos. Então, temos aqui um lugar que tenta mostrar as culturas de hoje, as culturas mais atuais. Partilhamos experiências artísticas, mas é muito importante para nós ter recuo ao mesmo tempo, quer dizer, pensar e questionar. Nesse espaço que não estava previsto no projeto cultural, esse é um espaço para sair da frontalidade do nosso auditório. Nós criamos um espaço onde a palavra pode circular. E nós organizamos aqui todos os dias, na hora do aperitivo, um evento com parceiros, muita mídia, e nós organizamos debates sobre questões ligadas à sociedade, a questão da internet hoje, da vida privada, sobre a questão da inovação social, da economia social e solidária, sobre a ecologia, muitas questões de hoje ligadas a essa cultura global. Tudo que fazemos aqui que faz com que esse lugar de vida seja um evento onde se faz ao vivo, mas que também seja transmitido à distância, que as pessoas tenham acesso pela internet. Então, temos aqui um local para projeções, criamos um festival que chama Filme, Música e Experiências, que reúne cinema e música. Passei um pouco rapidamente. E uma outra coisa muito importante para nós são os ateliês e os workshops. Parece-nos primordial, e eu já falei sobre isso antes, permitir às pessoas colocarem a mão na massa. Hoje, na nossa sociedade e pelas grandes empresas que fornecem as ferramentas, elas fecham o sistema, e para nós parece importante entrar no sistema, aprender os códigos, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, temos ateliês para todos os tipos de público. E a questão, então, dessa manipulação cotidiana, isso é importante para nós. Inclusive para pessoas, para idosos também. Esse ateliê é conduzido por uma artista. Aqui temos mulheres com mais de 77 anos que não apenas aprendem, mas elas criam projetos multimídia, sabendo-se que elas nunca haviam antes disso tocado num computador. Então, nós fazemos também ateliês transgeracionais com pessoas de todas as idades e também espetáculos para crianças. Na Gaieté Lyrique, as crianças não são uma categoria social ou marketing sociológica à parte. Por exemplo, para outubro, novembro, dezembro, janeiro próximos, temos uma grande exposição feita para as crianças, e vai ser feita como uma viagem através de um personagem fictício que criamos, e é como uma viagem extraordinária no campo do digital. E isso também faz parte da ideia de não trabalhar nossa ideia com o público através de vieses sociológicos, mas através da confiança, como, por exemplo, crianças que não são necessariamente futuros adultos, mas que são elas hoje. No Centro de Recursos, nós fazemos muita coisa, é gratuito,
nós permitimos às pessoas a ter acesso a muitos recursos ligados às nossas temáticas, mas eu gostaria de falar particularmente do que vocês veem aqui, que é de um ateliê em que se chama Apliquemo-nos, onde as pessoas podem criar um caminho através de toda a massa de aplicativos que temos hoje. É pedagógico e permite às pessoas encontrar visitantes que vêm apresentar, que criam aplicativos e que vêm apresentar o trabalho deles. Os videogames são muito importantes na Gaieté Lyrique, porque é um modo de criação que é extremamente importante em termos de faturamento nas indústrias culturais, mas também nós abordamos isso de modo particular. Quando fazemos ateliê para idosos com videogames, nós lhes dizemos é preciso ousar, é preciso jogar. Se vocês não jogarem, vocês não vão entender nada. E para as crianças é exatamente o inverso. Nós dizemos, deixem o jogo, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo, vocês têm que entender que atrás desse jogo tem criadores, músicos, designers, etc. A convicção que nós aprendemos fazendo que nos habita. Nós criamos também todo um setor de formação profissional em torno de software, mas de coisas menos tangíveis, como, por exemplo, a comunicação nas redes sociais, as relações entre a tecnologia e o espetáculo vivo, teatro, dança, música, etc. Damos formações, treinamentos profissionalizantes. Temos também, como eu lhes disse, empresas, startup, residentes na Gaieté Lyrique, é uma incubadora, se chama Creatis. Temos umas 40 empresas. Eu vou lhes mostrar essa imagem porque mudou agora, mas é uma página do nosso site web. A interface para as noitadas de aperitivo, das quais eu lhes falava agora há pouco, é feita por uma startup. Nós deixamos nossa colaboração e criamos uma pequena empresa que se hospedou com a gente, que desenvolve esse sistema de interface que permite ter um chat indireto durante os debates. Uma pequena empresa que desenvolve coisas inovadoras, muito atenta a nós, porque somos grandes clientes, naturalmente, e para nos permite ter uma colaboração e de ajudar uma empresa que está começando seus negócios. Outro tipo de empresa, hospedada na Gaieté Lyrique, é uma sociedade que faz uma revista de fotografia em realidade aumentada. Quando você escaneia algumas páginas, você vai ter informações em 3D que aparecem, por exemplo. E aí, finalmente, a Gaieté Lyrique também pode parecer fora do assunto, mas é totalmente dentro do assunto. É o essencial, a questão do estilo de vida. No SESC também, vocês sabem muito bem fazer isto, né? Como a vida, a cultura e as propostas artísticas devem trabalhar juntas, devem viver juntas. Porque, ao final das contas, trata-se da nossa vida, da nossa relação com o mundo. E temos bares, temos um brunch. Eu insisto um pouco sobre o brunch, porque o brunch nós o fazemos com uma empresa na França que se chama La Roche-Guidioui, que é uma startup também, La Roche-Guidioui, que criou um sistema na internet, uma rede social, que lhe permite fazer o seu mercado, comprar seus produtos alimentares pela internet. Você tem a garantia que os produtores são locais, realmente ao redor de Paris. São locavores, que se chama. Você pega online e uma vez por semana você pode buscar os produtos. No caso, na Gaieté Lyrique, mas tem vários locais em Paris para receber os produtos. Tem na França, na Espanha, que são criados, em outros países europeus também. Isso cria uma ligação social forte, porque você encontra o produtor, você tem certeza que seus produtos, você sabe quem os fez, quem os produziu, você encontra as pessoas, você tem produtos de qualidade, em geral bio. Qual é a relação com o digital? Tudo. Não haveria esse acelerador se não tivéssemos o design desta aplicação, desse site web que permite, de modo muito simples, criar esta comunidade que está atenta aos circundantes
e que permite a camponeses de sobreviver e de se desenvolver através de produtos de muita grande qualidade e consumidores de ter produtos de alta qualidade e também, principalmente, ter esse contato social. Isso faz para nós a Gaieté Lyrique muitas centenas de pessoas que vêm a cada semana para vir fazer as suas compras finalmente. A mim o que me diverte muito é que o local que é considerado em Paris como, eu não gosto, o templo dos artigos digitais, não é um templo, é feito para todo mundo, nada é sacrado. Nesse templo das artes digitais, podemos ver uma vez por semana batatas e alhos porós. E finalmente a boutique, como em todos os lugares. Em termos quantitativos, alguns valores. Na Gaieté Lyrique, em 2014, no mês de outubro, estamos 250 mil pessoas que frequentaram, visitantes. Estamos logo realmente no começo, então nossa presença forte em desenvolvimento nas redes sociais e as mídias também. Logicamente são importantes para um local como a Gaieté Lyrique. Porque o desafio, eu vou parar aqui, o desafio é criar um local que cola nas culturas contemporâneas, numa cidade histórica como Paris, que é considerada uma cidade-museu. E estamos conseguindo ter êxito, ter sucesso nesse empreendimento. Agradecemos a fala do Jérôme. E agora passo a palavra para o Marcos Bastos. Bom, o Marcos Bastos é doutor em Comunicação e Semiótica e professor da PUC São Paulo. Escreveu a coletânea de ensaios Limiares das Redes, escritos sobre arte e cultura contemporânea, publicada pela editora Intermeios. Dirigiu documentários experimentais, como Giuseppe, etc., lançado na Mostra Sesc de Artes de 2011, e Cidades Visíveis, com o LAT-23, do Rumos Itaú Cultural Linguagens Expandidas, em 2010. Desenvolveu composições audiovisuais como Ausências, com Dudu Tsuda, lançada na Bienal do Mercosul de 2009, e Fluxos. Entre seus trabalhos recentes estão Lugar Nenhum, Corpo Instalação, com a Vera Sala, com Ambiente Arquitetônico, criado por Hideki Matsuka, em 2014, e Canteiro de Operações, um vídeo-ensaio criado para o DVD de Nelson Brissac, Heloísa Marigoni e José Rezende, em 2012. Então, eu passo a palavra para o Marcos, que vai fazer a sua palestra intitulada Eventualidades, Linguagem do Tempo Real. Marcos. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a todos da organização do evento, né, o mediador da mesa, André. Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, eu sou meio ruim de memória. E eu vou apresentar agora aqui uma palestra que é um estado atual de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo na PUC. O título dela é Eventualidades, Linguagens do Tempo Real. E ela envereda por 3 vertentes. Eu não vou tratar de tudo aqui, mas vou fazer um resumo inicial para contextualizar para vocês o trabalho. Um primeiro aspecto é levantamento bibliográfico a respeito de autores que têm discutido o conceito de tempo real. Isso é uma palavra que virou bastante comum hoje em dia, né? As pessoas vivem sob em processos de comunicação em que alguém publica na internet e imediatamente outra pessoa comenta, ou em que buscamos informação a respeito de uma trajetória em um aplicativo de celular e ele automaticamente atualiza qual é o melhor caminho em função de dados de trânsito, etc. e tal. Mas existe uma certa confusão teórica e terminológica a respeito desse assunto. Então, o que eu tenho feito, um pedaço do trabalho, é buscar autores, desde Bergson, Deleuze, até mais contemporâneos, como Douglas Rushkoff, o Paul Auslander, Erika Balsam, né,
que discutem esse conceito e, num certo sentido, tentando fazer a arqueologia dessa ideia de tempo real, que parece bastante contemporânea, mas quando a gente retorna a experiências do cinema, da arte de vanguarda, a gente percebe que tem um percurso bem maior do que essa aparente novidade faria a gente supor. Então, isso é um pedaço da pesquisa. Eu até vou abordar um pouquinho disso daqui a pouco, mas não vai ser o foco da fala de hoje. Eu achei que uma discussão muito teórica e baseada em conceitos não era exatamente apropriada para esse contexto, né? O outro aspecto que me interessa é fazer uma arqueologia das experiências com arte em tempo real, e especialmente no Brasil. E existem experiências com performance audiovisual e outros tipos de manifestação dentro dessa vertente que eu estou estudando, que remontam pelo menos à Semana de Arte Moderna, mas que se intensificam bastante nos anos 60. Isso é uma história que é mundialmente desse jeito, né? Se a gente for ver na Alemanha, na França, em vários países onde se escreveu a respeito desse tipo de performance, vão existir percursos parecidos. E nas histórias internacionais existe sempre uma lacuna grande a respeito do Brasil. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é gerar documentação a respeito dessa história local. E isso tem sido feito através de entrevistas. Eu entrevistei pessoas como Walter Silveira, Raimo Benedetti, enfim, uma série de artistas que fizeram experiências nessa direção, e estou, aos poucos, documentando isso. E a terceira parte da pesquisa são de experiências, né? Um trabalho com artistas ou individualmente, em que eu tenho investigado possibilidades expressivas dessas linguagens em tempo real. O que eu vou falar para vocês hoje aqui parte do princípio de que, hoje em dia, o processo de digitalização da cultura ele não é mais percebido. Quem acompanha a área de discussão sobre tecnologia e cultura, né, que é uma das vertentes que está sendo discutida aqui nesse seminário, se lembra muito bem do tempo em que a questão de surgiram computadores ou existem redes de comunicação cada vez mais presentes na cultura contemporânea era um tema muito ligado ao impacto e às transformações desse tipo de tecnologia na vida cotidiana. Isso já virou passado. Eu até achei fascinante ouvir o Jérôme dizer aqui que, num espaço de artes numéricas, eles têm trabalhos com skate. Eu acho que isso é muito sintomático do que a gente está vivendo hoje em dia, né? O processo de numerização, de digitalização, ele não é mais a questão central, né? A gente está no final de uma história que começou há mais ou menos uns 100 anos já, né? E sofrendo os efeitos da intensa aceleração que isso provoca. Então, um dos temas que eu recortei dentro do ambiente mais teórico aí da minha pesquisa, né, ligado a essa arqueologia do conceito de tempo real, é a da escalada de dados. A gente vive, hoje em dia, sob a situação de que sobre a impressão de que essa sociedade em tempo real é uma sociedade que nos bombardeia com informações de maneira quase intermitente, mas eu ousaria dizer que isso talvez seja um efeito que o século XX assistiu de maneiras repetidas. Quando a gente volta para autores como, por exemplo, Vannevar Bush, que em 1945 escreveu a respeito do Memex. Para quem não sabe, o Memex é tido como um dos pioneiros da escrita com link, não exatamente da internet, mas dessa técnica em que você pode clicar em um texto e navegar para uma outra página. Quando ele escreveu a respeito do Memex, ele estava pensando uma saturação de informação na área dos especialistas, na época em que ele criou esse aparelho. Eu coloquei aqui para vocês a citação direta do texto dele, é um artigo que chama As We May Think, né? Ele diz que há uma crescente quantidade de pesquisa disponível que faz com que as pessoas não tenham mais a capacidade de gestar essa quantidade grande de informação. Então, em 1945, pelo menos no âmbito científico,
já existia essa sensação de que o mundo produz é maior do que a capacidade individual que a gente tem de dar conta disso. Mais ou menos uns 40 anos depois, outro livro vai repetir a mesma história num contexto diferente. Esses dados que tem na tela aí para vocês são do livro Ansiedade de Informação, do Richard Saul Wurman. E ele lança uma ideia bombástica ali de que uma edição do New York Times em um dia da semana em 1980, mais ou menos dessa época que é o livro, ela tem mais informação do que uma pessoa comum poderia absorver no século XVII. Depois tem dados secundários aí, ele fala quantas toneladas de papel são impressas e outras informações que mostram esse aumento vertiginoso. E com as mídias digitais, a gente tem isso exponencialmente multiplicado. Eu não vou ler todos os dados aqui para vocês, mas em uma pesquisa de 2012, vocês podem ver aqui que em cada minuto, né, a cada minuto que passa, tem 48 horas de vídeos novos publicados no YouTube, por exemplo. 27.778 posts em redes sociais como Tumblr, blogs. A loja da Apple recebe 47 mil aplicativos e outros dados que só dão dimensão de como esse processo tem se tornado cada vez mais vertiginoso. Uma das coisas que eu estudo é como isso afeta a percepção do tempo. Um tema que ele é bastante recorrente nas pesquisas a respeito da relação entre tecnologia e cultura. Se falou muito a respeito disso com o surgimento do cinema, né? O McLuhan, por exemplo, tem textos famosos onde ele atribui uma mudança grande na maneira como as pessoas percebiam tempo e espaço ao surgimento do trem, do relógio e do cinema. E até voltar para o slide anterior aqui. E existem pesquisas que mostram como esse momento do século XIX é um momento de internalização do tempo. Uma fase de passagem, como o Wilhelm Flusser diz no livro Escrita, de uma sociedade que era mais baseada em modelos de circularidade para uma outra em que as coisas tornam-se mais lineares. A gente não tem mais a percepção do dia como um ciclo e passa a ter noção de que a coisa continua em uma seta do tempo. Curiosamente, o momento do cinema, eu peguei um timeline de um filme bem mais recente aqui, mas o cinema é tido por muitos desses autores como uma arte onde o que acontece é um aprendizado da organização do tempo. Esse é do Caçadores da Arca Perdida. Me espantou, eu sempre achei que filme de Hollywood tinha assim, um bife muito simples, e quando eu vi esse timeline eu falei, nossa, parece videoarte, né? Quando a gente estuda o século XX, a gente vai ver que essa introjeção do tempo ela vai se tornando cada vez mais intensa. Eu não vou fazer isso longamente, né, mas é possível, através de exemplos do audiovisual, ver como o sentido de duração vai ficando cada vez mais esticado. E o Gene Youngblood, no livro Expanded Cinema, escreve a respeito de um exemplo que talvez seja o mais radical nesse sentido. Não é o primeiro, né, mas é um filme do Michael Snow chamado Wavelength, que tem uma duração aproximada de 1 hora. Não chega a 1 hora, não sei exatamente quanto, acho que 52, 54 minutos. Que tem um único plano e não há nenhuma edição, a não ser o zoom da lente, que faz com que a imagem se aproxime progressivamente de um plano aberto para um detalhe do estúdio do próprio artista. Nesse momento eu vou colocar aqui um trecho do vídeo para vocês, mas em função do tempo eu não vou parar a apresentação, é só para dar uma ideia aqui, um sabor do que é o Wavelength.
Gene Youngblood vai chamar esse... Não começou, né? Deixa eu adiantar um pouquinho. O Gene Youngblood vai chamar esse tipo de experiência por vários nomes: cinema direto, cinema construtivista. E ele vai localizar, isso é o que é importante para a nossa discussão aqui, esse tipo de experiência em um momento em que a chegada do homem à Lua faz com que as pessoas tenham uma percepção de que os acontecimentos têm uma certa instantaneidade que antes as pessoas não tinham ideia. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que talvez essa tenha sido uma das primeiras transmissões em tempo contínuo da televisão, né? E o Youngblood acredita que experiências como a do Warhol ou de artistas como o Wavelength são um efeito direto desse momento em que o planeta quase todo para ver um acontecimento em tempo real que talvez seja um dos mais importantes do século, né? E que muda radicalmente a percepção que as pessoas têm do que é tempo instantâneo, imediato e etc. Bom, eu vou acelerar um pouco nessa parte inicial, né? Mas dois autores importantíssimos dessa pesquisa que eu estou fazendo são Willem Flusser e Walter Benjamin, e ambos falam coisas relativamente, que conversam bastante, não são exatamente parecidas, mas que têm uma conversa muito intensa. No livro A Escrita, o Flusser ele propõe o seguinte, que a sociedade viveu um tempo mágico da circularidade, isso é anterior à invenção da imprensa. Passou por 500 anos de um tempo direto, linear, que é posterior à invenção da imprensa, e vive atualmente uma situação de sobreposição das duas coisas, né? O que ele chama de escrita informática no texto, e eu coloquei aqui com o nome de cultura digital, seria, de alguma maneira, uma espécie de resgate desse tipo de tempo mais circular, que era típico da oralidade. O Walter Benjamin, o narrador, ele descreve só o desaparecimento, né, desse tipo de experiência. É um dos textos mais conhecidos e um dos textos mais importantes do Benjamin, onde ele mostra como a experiência da imprensa, de alguma maneira, aniquila esse modo do contar, que é uma narração ligada a alguém que viaja ou a alguém que acumula muitas histórias e depois transmite isso para uma coletividade. E uma das hipóteses do que eu estou pesquisando é que talvez as mídias digitais estejam fazendo um ressurgimento desse narrador benjaminiano. Eu já venho trabalhando com essa especulação há algum tempo e fiquei bem feliz quando eu vi na revista Wired, também em 2012, uma estatística em que eles declaram o fim da web, baseado em dados que mostram que as pessoas estão cada vez assistindo mais vídeo, se comunicando cada vez mais por voz sobre IP, softwares como o Skype, e navegando cada vez menos em páginas da internet. No intervalo de 10 anos antes dessa pesquisa, né, a queda de acesso a texto é de mais ou menos 50% para uma média de 23%. É esse o dado que tem em vermelho ali. Então, acho que, num certo sentido, isso reforça um pouco esses discursos teóricos que sugerem um certo retorno a esse modo de cultura mais oral, de uma temporalidade mais circular e que, num certo sentido, pode ter a ver também com essa centralidade que esses mecanismos de tempo real têm assumido contemporaneamente. Bom, muita gente escreveu sobre isso. Eu vou só falar de um último aqui, que é o Norbert Wiener, no livro Cibernética. Ele... mas pela imagem, eu acho absolutamente fascinante a colocação que ele faz aqui. Ele distingue entre a existência de um tempo bergsoniano e um tempo newtoniano, que é muito parecido com o que o Flusser chama ou de tempo circular ou de tempo mágico, em oposição a esse tempo linear e sequencial. Então,
portanto, é uma outra maneira de explicar, mas do ponto de vista da ciência, essa mudança de entendimento do tempo, né, em um momento em que ele era mais impreciso, talvez subjetivo, e em outro que ele passa a ser mais objetivo e controlável. Ele se baseia em uma canção folclórica alemã, onde existe a pergunta: quantas estrelas há no céu? E também a pergunta: quantas nuvens caminham por sobre a terra? E o Wiener, ele considera esses pequenos versos folclóricos como uma coisa sintomática, na medida em que a astronomia é uma ciência super capaz de prever as coisas. Ele mostra isso com detalhes que eu não vou ser capaz de refazer aqui, né? Mas ele conta como é possível calcular o número de estrelas, como é possível você descrever matematicamente uma trajetória, uma órbita, e como é absolutamente impossível prever o tempo no dia seguinte. Então, para ele, essa contraposição entre um céu, né, que, do ponto de vista de quem olha as estrelas, representa um tempo newtoniano previsível. Ele fala assim: se eu pego uma trajetória de um pôr do sol e inverto, ela ainda faz um certo sentido lógico. Eu percebo o tempo de trás para frente, mas ela ainda faz sentido, né? Em oposição a um tempo que ele vai chamar como um certo tempo de uma turbulência, né? Que é esse tempo meteorológico incapaz de ser medido. E ele faz a mesma imagem. Ele diz assim: se eu pegar um tsunami ou qualquer coisa desse tipo e reverter, é impossível de prever padrões. Eu vou pular alguns dos exemplos aqui. Eu mostraria um trecho do livro Alquimia da Velocidade, do Arthur Omar, mas eu vou ficar sem tempo se eu fizer isso. E só gostaria de relacionar essa fala do Wiener, que é bastante antiga, a uma ideia que tem me parecido bastante fértil, desenvolvida pelo Tim Cresswell, um pesquisador inglês, que acredita que a sociedade contemporânea ela pode ser estudada do ponto de vista da perspectiva da turbulência. Ele acredita, ele diz o seguinte, né, que a sobreposição de redes sobre o espaço físico, né, esse processo que a gente vive hoje em dia de realidade aumentada, de aplicativos no celular, essa convivência intensa entre a arquitetura, o mundo concreto e um mundo virtual, né, não físico, ela é uma espécie de aterrissagem de um mundo invisível em cima do mundo visível. E ele considera isso como um espaço de fluxo que gera espaços de turbulência. Ele tem tentado sistematizar, né, metodologias que permitam aplicar estudos a respeito de turbulência para ciências humanas e sociais. E tentar usar esse modo de entendimento de fenômenos absolutamente complexos, que ele acredita que é o que está acontecendo também com a sociedade contemporânea, né, como se o mundo contemporâneo fosse um enorme tsunami de dados em colisão com os espaços físicos. Então, ele tem tentado aplicar isso ao estudo dos processos de comunicação. Um dos temas que eu andei desenvolvendo é tentar checar como essa ideia, né, dos tempos de turbulência pode ter a ver com o impacto das redes sociais e de certas tecnologias de comunicação no estímulo aos protestos de rua. A gente viveu a Primavera Árabe em São Paulo, as jornadas de junho. E, num certo sentido, isso tem bastante a ver com essa ideia de turbulência e de como um pequeno evento imprevisível, insignificante, pode gerar um processo socialmente amplo, né, absolutamente caótico, mas também modificador, né, uma grande irrupção. E
tem se discutido muito também qual é a persistência desse tipo de impacto. Eu fiquei muito triste ao ler hoje na Folha de São Paulo a coluna do Jânio de Freitas, onde ele mostra que, apesar dos protestos de junho no Brasil, a gente está vivendo as eleições em que há a menor mobilização da sociedade em torno do debate de candidatos presidenciais. Então, talvez a gente, aqui há mais ou menos 2 semanas dessas eleições, também esteja servindo como um exemplo de que talvez toda essa onda de turbulências geradas por Primavera Árabe, protestos de junho, etc. e tal, não sejam necessariamente ou automaticamente resultantes num engajamento maior ou em mudanças políticas mais consistentes. E o tema principal, que, na verdade, eu vou ter só 7 minutos para falar a respeito dele aqui, era discutir um pouco com vocês como alguns artistas têm abordado essas questões. E também um pouco propondo uma certa mudança no eixo de olhar para a arte e tecnologia, para as manifestações de experimentação com as linguagens digitais. Elas foram muito marcadas por problemas do espaço. O surgimento das mídias móveis, das tecnologias portáteis, fez com que desaparecesse de cenário a ideia de que a rede era um mundo virtual e que entrasse em jogo essa ideia da rede como algo que redesenha espaços físicos. Novas geografias, por exemplo, novas cartografias, né? E me parece sintomático desse momento em que o digital já não é mais um momento de transformação, mas sim um passado estabelecido, um certo desaparecimento também de preocupações com o espaço e uma emergência de novas discussões a respeito do tempo. Eu tenho feito também um pouco como um certo exercício, né, de buscar exemplos mais abrangentes, que não são necessariamente fechados no circuito mais óbvio da performance audiovisual, né. É uma maneira de testar essa premissa de que o digital ele já está tão instalado que ele não é nem um circuito mais, é alguma coisa que está afetando tudo, teatro, dança. Nesse sentido, é sintomático que um dos principais teóricos desse tema, o Paul Auslander, fale sobre música rock, né? O conceito dele de liveness é todo baseado em análises que ele faz de como a tecnologia evoluiu no circuito dos palcos dos grandes shows contemporâneos, né? E os exemplos com que eu tenho trabalhado são, por exemplo, o grupo Sátiros, né? A recente série Então se fez a humanidade ciborgue em 7 dias, é um caso bastante contundente de experiência com essas possibilidades de tempo real no campo do teatro, né? Eles trabalham desde o uso de e-mails que são enviados da plateia para a peça e redesenham a narrativa, até filmagem ou leitura de dados das pessoas que estão presentes, e dispositivos que não são necessariamente tecnológicos, mas que são igualmente fascinantes do ponto de vista do poder de reconstrução dramatúrgica em tempo real que eles permitem, como, por exemplo, fazer perguntas para as pessoas na fila que vão ser usadas como um elemento que modifica a narrativa que vai acontecer naquele dia. Então, dependendo do que cada um que está esperando para entrar no teatro responde, a história modifica. Ou a cena que está aqui na frente, né, que é uma das mais fascinantes do meu ponto de vista, em um dos espetáculos, Não Amarás, né, isso é uma série de 7 fragmentos de 50 minutos cada, não sei se todo mundo conhece aqui, são todos Não Amarás, Não Salvarás, etc. e tal, né. No Não Amarás, eles pedem janta para os atores. Então, existe uma ligação telefônica, eles pedem Coca-Cola, esfirra, etc. e tal, a peça vai se desenrolando, chega uma hora que o atendente chega ao lugar, ele não sabe que foi chamado para dentro de uma peça de teatro, e ele entra, e a atriz paga para ele, etc. e tal, né? Então, apesar de não ser tecnológico, esse é um exemplo super potente desse tipo de experiência que tem sido possível
em manifestações desse circuito. Bom, eu vou passar mega rápido agora, ou eu posso ganhar 5 minutos? Pode? O outro exemplo seria a performance audiovisual A Tempestade, do Thomas Klotzel. Ele gravou 3 atrizes que improvisam em cima do texto do Shakespeare e ele monta uma nova versão da peça a cada vez que ele apresenta esse trabalho. Storm, do Luiz Duva, é um dos artistas mais importantes nesse circuito em São Paulo e também diretor da mostra Live Cinema. E nesse trabalho ele lida com um personagem que tem um temor de tempestades e edita em tempo real a história de como essa pessoa que fica parada na praia esperando tempestades chegarem, ele olha na meteorologia, descobre onde vai ter uma e corre atrás, vai passando por um processo de transformação. É um trabalho que também tem uma relação muito intensa entre o uso do som como um modificador de elementos da edição, isso é uma coisa que eu não vou abordar tanto aqui, mas essa relação direta entre as linguagens é um elemento importante nesse mundo em tempo real. Outro exemplo é Walk the Walk, da Mirella Brandi e Moet Etimo. Esse foi um corredor que eles fizeram na última virada cultural aqui em São Paulo, um ambiente de luz e som em que também um afeta o outro e as pessoas têm que passar por meio dessa composição. E, por último, eu separei algumas experiências em que eu estive envolvido também nesses... já são 2 anos dessa pesquisa, mas tem até experiências anteriores. Então, uma delas é o Telemusic, que é um grupo de composições audiovisuais que eu faço com o Dudu Tsuda. Essa imagem que tem aí é de uma peça chamada Fluxos, é um ambiente que a gente criou no porão do Paço das Artes em 2000 e... não tem o ano aqui, 2009, se eu não me engano. E é um ambiente videográfico em que todo o som e a movimentação do público era captado ali em tempo real e modificava a edição das imagens. Nada tecnologicamente muito sofisticado, na realidade, coisas muito simples. A gente é mais encantado com as possibilidades expressivas desse tipo de linguagem do que grandes sofisticações tecnológicas. E o Dudu até gosta de brincar que é uma experiência generativa analógica, mas isso é mais do ponto de vista dele. Ele usa máquina de costura, ele usa uma série de coisas que não são computadores para fazer as composições musicais dele, né? Outra experiência é o tosco Street View, que inclusive a Melina e o Gustavo, que estão ali na plateia, conhecem, né? E isso é uma... Opa, desculpa. Isso é uma modificação do carro do Google. Em um certo momento, esse carro do Google ele foi uma grande bandeira do que era essa situação da captura de imagens nas grandes cidades. E esse projeto ele também é tecnologicamente muito simples. Ele tem um ímã de táxi que faz um suporte para 4 telefones ficarem pendurados num carro. E, com isso, é possível sair filmando com ele, né, pela cidade. Isso aconteceu algumas vezes. Eu fiz num circuito Sesc de Artes, que foi o momento em que esse projeto foi criado pela primeira vez, em algumas cidades do interior, 13, eu acho, na época, né? E eram, de novo, experiências como no caso dos Sátiros, onde existia uma reconstrução da dramaturgia do que seria apresentado em função desse material gerado na cidade. Isso foi com a Fernanda Franceschetto, uma atriz de televisão e teatro. E a gente saía filmando as cidades e depois, no dia da apresentação, usava essas imagens e um passeio pelo entorno de onde seria a apresentação para gerar uma dramaturgia e também imagens capturadas da plateia em uma situação em que ela ia interagindo com o público e, dependendo do que as pessoas respondessem, isso alteraria o que era apresentado. E, bom, e para encerrar, eu nem vou mostrar, mas, enfim, o trabalho que eu estou fazendo atualmente, que chama Delayscapes,
que aí é mais explicitamente baseado nas possibilidades de dispositivos de captura em tempo real. Isso foi apresentado em Vitória agora, em agosto, no Besides the Screen, uma conferência sobre formas de cinema para além da tela. E são composições abstratas em que, no momento, o som modifica o funcionamento delas. Acho que eu vou colocar só a primeira aqui, para vocês terem uma ideia. E um desdobramento dessa pesquisa que me interessa também, captura de dados mesmo. Então, por exemplo, que a temperatura do ambiente ou que o número de pessoas presentes modifiquem o que está sendo exibido no vídeo. Então, só para encerrar, eu vou colocar 2 segundos desse último trabalho. E assim vai, eu não vou colocar muita coisa, mas, enfim, só para ter um pouco essa ideia da reatividade. Aqui, nesse caso, o volume do som modifica a densidade da abstração. A peça inteira é baseada nesse tipo de possibilidade, né? Cada elemento sonoro modificando um tipo de pedaço da sintaxe audiovisual. Obrigado. Bom, agradecemos o Marcos pela sua fala e passamos agora, então, às perguntas que já foram encaminhadas. Eu começo aqui com 2 perguntas para o Jérôme. A primeira que foi encaminhada pela Carla Barbieri. Tendo em vista o modelo jurídico de gestão adotado pela Gaetelli-Rick, como podemos pensar essa ideia de parceria público-privada? Como que isso se estabelece, a relação público-privada? E quais seriam os principais indicadores de desempenho adotados no Gaetelli-Rick? Também temos uma outra pergunta aqui, sem identificação. Qual o orçamento anual do Gaeté? E qual a forma de acesso do público às atividades? Ela é gratuita ou paga, ou ambas? E, se paga, quanto custa, em média, uma atividade? Alors, sur la première question, le modèle est le suivant. Sobre a primeira pergunta, o modelo é o seguinte: somos uma sociedade privada com um contrato com a cidade de Paris e, a partir desse contrato, a cidade nos dá o dinheiro e esse dinheiro deve ser aplicado em serviços públicos. Por exemplo, podemos, com esse dinheiro, ter o centro de recursos midiáticos, podemos pagar uma equipe profissional para esse centro de recursos. Um outro exemplo de serviço público é toda a política destinada para a diversidade de públicos, quer dizer, todos os ateliês que organizamos, e que são gratuitos ou muito baratos. Todo o trabalho que fazemos com a educação nacional também são coisas que custam dinheiro e que são financiadas com fundos públicos. Um outro exemplo de serviços públicos são justamente as tarifas, e isso me leva à segunda pergunta. As tarifas são moderadas, somos mais baratos que outras instituições equivalentes, porque temos essa vontade de atingir o maior número possível de pessoas. O orçamento representa 10 milhões de euros por ano para o funcionamento. Eu não saberia traduzir isso em moeda brasileira, mas 10 milhões de euros por ano são mais ou menos 5 milhões vêm da prefeitura e nós temos que captar 5 milhões.
E isso é uma verdadeira parceria público-privada, porque se nós não estivéssemos ligados à cidade de Paris, seríamos obrigados a estar muito mais no business, quer dizer, ganhar dinheiro para desenvolver os projetos, ganhar dinheiro por todos os meios. E isso, então, permite um equilíbrio, uma independência, nos permite ter uma real exigência em relação à programação. E também, eu não disse, com relação aos serviços públicos, podemos trabalhar com artistas emergentes, e realmente trabalhar com uma geração de pessoas emergentes, e esse é um dos nossos papéis. Às vezes, temos pessoas que poderiam preencher salas muito grandes. Às vezes, trabalhamos com pessoas muito conhecidas, mas as pessoas que vêm à AGT é para ter uma relação muito íntima e particular com o público. E é isso que oferecemos de diferencial. Temos aqui agora 3 perguntas para o Marcos. Nenhuma das 3 está identificada, o nome da pessoa que pergunta. A primeira é como você vê essa crescente troca de dados, como que isso afeta a percepção do espaço. A segunda, como a ideia de tempo real se relaciona à produção cultural dita, entre aspas, tradicional. E a terceira, como a percepção de temporalidades distintas, o tempo efêmero e o tempo contínuo, afetam as sociabilidades. Bom, olha, primeiro, em relação ao espaço, então, eu acho que o grande tema da pesquisa em cultura digital, sei lá, nos últimos 7, 8 anos, talvez, foi justamente a maneira como as tecnologias mudaram a percepção de espaço. A popularização dos GPS, uma convivência cada vez maior com mapas, né? Isso fez com que, inclusive, a ideia de espaço voltasse a ganhar uma importância, né? É quase como se todo o século XX tivesse um momento inicial voltado para o tempo, e uma segunda parte, onde começa a surgir uma emergência do problema do espaço, um retorno a questões do espaço. E tem muitas coisas que daria para falar a esse respeito. Uma que eu acho fascinante, por exemplo, apesar de muito pequena, né, é como essas tecnologias elas geraram uma certa descentralização, só por um detalhe aparentemente inócuo, né? Mas que é o fato de que a gente, ao nos relacionar com o mapa mundi, numa tecnologia como o Google Maps, a gente perdeu a ideia do que é central e do que é periférico. Isso era um assunto grande da cartografia, né? O Buckminster Fuller tem um mapa famoso, por exemplo, que é o eu esqueci o nome agora, mas enfim, ele fez uma experiência de recortar o globo terrestre para quebrar com essa centralidade da Europa, né, na leitura que a gente faz dos mapas. Em um certo sentido, a vocação das tecnologias digitais ela passou muito por isso, e isso está em sintonia com coisas maiores que têm a ver com a capacidade que essas mídias tiveram de quebrar hierarquias, estimular processos de descentralização em geral. Acho que isso aconteceu também com a percepção do espaço, né? Uma outra coisa é que isso estimulou uma certa redescoberta do local, né? Tanto na arte, mas eu acho que, de maneira geral, nos processos de mediatização, né, a ideia da globalização ela passou a ser substituída por um novo interesse por localidades, comunidades, né? O que essas redes podem fazer em termos de articulação de grupos em pontos específicos, né? E, enfim, eu não sei, teria muitas coisas
para discutir a respeito dessa nova emergência do espaço, né, do ponto de vista de como essas tecnologias modificaram essa nossa relação. A outra questão acho que do tempo real com as artes mais tradicionais, assim, né? Bom, eu acho que o problema da execução na música, o problema do improviso no jazz, tem uma série de coisas que tem muito a ver com esse tema do tempo real, né? Eu ando bastante interessado em algumas polêmicas que existem, às vezes, entre os artistas que lidam com isso, ou, às vezes, na bibliografia a respeito do assunto, né? Uma delas, desse ponto de vista da relação entre artes mais tradicionais e não, digamos, tradicionais, que eu nem gosto muito dessa definição, mas as experiências mais contemporâneas, né, tem justamente a ver com um suposto inflacionamento do tempo real que existiria nessas artes, quando se despreza o fato de que uma composição erudita ela já era tempo real, uma série de coisas nessa direção. E eu tenho pesquisado bastante, por exemplo, tem pessoas que escreveram a respeito disso, a semelhança entre o improviso no jazz e processos complexos, né? Essa coisa da turbulência que eu estava falando em relação ao Tim Creswell e como isso acontece na maneira como as pessoas executam um determinado standard e vão improvisando com aquilo, né? O Sérgio Basbaum, que é um colega meu na PUC, escreveu a respeito disso, por exemplo, né? Então, isso é uma outra relação, digamos, com as formas mais tradicionais de música, né? A ideia de improviso como alguma coisa que se dá em tempo real. Eu, mais do que qualquer coisa, eu não me interesso muito por essa divisão entre o que foi chamado na pergunta de tradicional, sabe? Eu me interesso mais por encontrar na história das linguagens jeitos de você olhar, né, vetores que organizam algum tipo de pensamento. E, às vezes, isso começa com manifestações muito antigas e continua até o presente. Então, acho que isso pode ser feito com o tempo real, com o espaço, enfim, com toda a sorte de manifestações. Então, me parece mais produtivo olhar para esse universo, tentando encontrar esses fios condutores desses problemas, mais do que dividir uma suposta arte tradicional e uma não tradicional, né, ou contemporânea. A última é como essas percepções de temporalidades distintas afetam a sociabilidade. Puxa vida. Não sei se eu tenho resposta para isso. Aí eu acho que vai ser muito especulativo, então, talvez um pouco irresponsável até, né?